paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre a primeira lição do último trimestre do ano. O tema dessa revista é família e relacionamentos. E a lição de hoje é a obediência aos pais. O texto da lição está em Colossenses 3:20 e vamos ler agora. Não saia desse vídeo, tá? Vai até o final. Eu sei que a obediência aos pais às vezes pode ser ruim de ouvir, né, para nós filhos, mas você vai aprender coisas muito importantes hoje para toda a sua vida, viu? Vamos ler juntos. Colossenses 3:20. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Já pararam para pensar se o que vocês fazem agrada a Deus? Se o que você faz durante o seu dia, durante as 24 horas, tem agradado a Ele? Pois é, teve uma pessoa que pensou muito bem e decidiu não desagradá-lo. Vamos ler Gênesis 39:9. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? José na casa de Potifar. A mulher de Potifar queria fazer algo com José, ter relações com ele, e isso seria muito errado. Mas José pensou: eu vou fazer essa maldade contra o meu senhor que me pôs sobre toda a sua casa? Ou eu vou ir contra Deus dessa forma, vou pecar contra ele, né? Ir contra Deus, aí contra desobedecer os seus princípios, desobedecer os seus mandamentos e pecar contra ele. Mas José pensou muito bem e partiu a mil, saiu correndo. E é algo que a gente precisa fazer também. Sempre quando a gente for fazer algo, ou se alguém disser para fazermos algo, devemos sempre pensar: será que isso agrada a Deus? E se a resposta que você pensar é não, então faça como José, corra. Então, obedecer aos pais é um dos 10 mandamentos. E também o primeiro com promessa. Vamos lá ler? Êxodo 20:12. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Viu aí? Quem honrar, obedecer. Honrar é muito mais do que obedecer, tá? É apoiar, respeitar, é fazer algo pensando no benefício, né? Na honra aos seus pais, de dar alegria a eles. Então, se você honrar os seus pais, também responsáveis, né? Porque tem gente que mora com a avó, com tio, tia, avô. Então, se você honrar essas pessoas, seus dias serão prolongados. É promessa. Se Deus prometeu, ele garante. Ah, mas para que eu quero dias prolongados? Quero estar com Cristo, é muito melhor. Paulo não disse que se morrer é lucro? Verdade, mas ele disse também outra coisa. Vamos ler. Filipenses, capítulo 1, versículos 23 e 24. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Então Paulo reconheceu que estar com Jesus é muito, muito melhor. Mas tem algo que eu ainda preciso fazer aqui na terra, então preciso estar em carne. Tenho pessoas ainda para conduzir, para orientar. Eu preciso ainda frutificar. Então, precisamos sempre pensar nisso. Realmente, estar com Deus é muito melhor. Se eu pudesse, estaria com Ele agora. Mas se Ele me deu tempo na terra para fazer algo, eu preciso fazer. Preciso cumprir o meu papel, o meu propósito. Frutificar, levar o Evangelho, aproveitar todo o tempo que Ele me dá para fazer tudo que Ele me colocou nas mãos para fazer. Então, pronto. Tem exemplos na Bíblia de pessoas que desobedeceram e sofreram com as consequências, e pessoas que obedeceram e que foram abençoadas por isso. Tem muitos exemplos, mas vamos falar de dois aqui rapidinho. O primeiro exemplo é lá em 1 Samuel. Os filhos de Eli estavam fazendo algo que desagradou muito a Deus. Todos eles eram sacerdotes, mas os filhos de Eli estavam pecando no santuário de Deus. E ele estava fechando os olhos, ele não estava corrigindo seus filhos. E Deus disse: basta, agora eu tenho que falar com ele. Deus disse: eu disse para você que sua descendência estaria diante de mim e a descendência dos seus pais. Mas longe de mim isso, porque aqueles que me honram, eu honrarei. E aqueles que me desprezam serão desprezados.
Então, Deus disse para Eli que a força dele seria tirada dele. Quem é a força dos pais? Os filhos. Os filhos dele morreriam no mesmo dia. E a descendência de Eli não alcançaria mais idade avançada, a terceira idade. Então eles morreriam muito jovens. E a família, a descendência de Eli seria tirada do sacerdócio. Eles não seriam mais sacerdotes. E Deus disse: aqueles que restarem de vocês irão até o meu sacerdote fiel que eu vou levantar, que foi Samuel. Irão pedir moeda, irão pedir pão, irão pedir para restabelecer o sacerdócio na sua família. Mas isso não vai acontecer, né? Pois é. O segundo exemplo de obediência foi em Jeremias. Jeremias 35. Deus disse para Jeremias ir até a casa dos recabitas e levá-los ao templo e colocar vinhos na sua frente. Jeremias fez isso, exatamente como Deus mandou. Mas os recabitas disseram: não vamos tomar vinho, porque o nosso pai Jonadab, filho do nosso pai Recabe, disse para nós não bebermos vinho, nem os nossos filhos, então não beberemos. Jonadab aparece pela primeira vez lá em 2 Reis com o rei Jeú. A Bíblia pentecostal diz que são aproximadamente 200 anos o período de Jonadab até essa situação de Jeremias. Então, eles, durante 200 anos, tinham obedecido a ordem do Jonadab. Aí Deus diz: olha, vocês não podem me obedecer, Judá, porque Judá era muito infiel e ela iria para cativeiro por causa da sua desobediência e infidelidade. Deus diz: vocês não vão me obedecer, olha os recabitas, né? Aí Deus abençoou os recabitas e disse que eles viveriam todos os dias diante do Senhor, que eles seriam abençoados por isso, pela sua obediência. Que coisa, olha o contraste, né? Desobediência, os jovens, os descendentes não alcançariam a terceira idade, e a obediência, a descendência sempre estaria diante do Senhor. Para vocês verem que existe benefício e bênçãos preparadas, promessas a serem cumpridas para aqueles que obedecem. Mas isso foi no Velho Testamento, Jesus falou sobre isso. Falou sim. Jesus disse para os escribas e fariseus que eles estavam invalidando o mandamento do Senhor que foi dado a Moisés: honra teu pai e a tua mãe, que a gente leu. E também Moisés determinou que aqueles que amaldiçoassem o seu pai e sua mãe deveriam morrer. Eles estavam invalidando todos esses mandamentos por causa das próprias tradições. Quando um filho chegava ao pai e dizia: eu não posso te ajudar porque o que eu tenho aqui separado é para oferta ao Senhor, eles estavam tirando a obrigatoriedade do filho de ajudar o pai. Estava desobrigando o filho de ajudar o seu pai por causa de ofertas que eram, por tradição humana, dita ali que deveria ser dada e ponto final, né? Então, Jesus fala sobre isso, que honrar é importante, obedecer os mandamentos do Senhor é importante. Honrar vai muito além de obedecer, apoiar, respeitar. Jesus, ele também nos deu outro exemplo. Quando ele estava crucificado, a sua mãe e outras pessoas estavam próximas à sua cruz. E Jesus disse para João: olha, aí está a sua mãe. E ele disse para a sua mãe Maria: mãe, aí está o teu filho. Dizendo para João cuidar dela, né? Para que eles se ajudem, eles se cuidem. Então, Jesus pensava também em sua mãe, no bem de sua mãe, de sua família, até naquele momento. Mas meus pais são muito chatos, eles não gostam, eles ficam pegando no meu pé. Acredite, vou falar algo que quase sempre vocês ouvem. Eles sabem exatamente o que vocês estão pensando. Eles já passaram pelo que vocês passam. E talvez tenham passado até coisas piores. Estão lutando para que você não passe por essas coisas, porque isso vai trazer mal para sua vida. Então, mesmo eles sendo errados às vezes, né? Porque às vezes os pais erram, você precisa ser educado, né? E com calma, com respeito, chegar e dizer: pai, não é bem assim, né? E não com grosseria, bater no pé, aí tira toda a sua razão, né? E quando você tá errado e não quer admitir, pois é, então ore, peça perdão ao Senhor pela desobediência e peça ajuda a Deus para que você reconheça os seus próprios erros. E também peça desculpa aos seus pais se por acaso você machucou eles, maltratou eles por causa dos seus erros.
Conselhos dos seus pais, você só vai entender depois e inclusive vai usar com seus filhos, acredite. Ter uma meta de vida sua, cuidar dos seus pais quando eles estiverem mais velhos, até agora mesmo, quando você conseguir prosperar, quando você conseguir ter uma boa vida, uma vida abençoada em abundância, né? Ajudar os seus pais em tudo o que eles precisam, porque eles têm ajudado você agora, né? Tem dado para você coisas às vezes que eles nem conseguiram quando eram criança, né? Criança, adolescente. Então, honre os seus pais dessa forma também, de cuidar deles futuramente, porque eles cuidam de você agora. Para finalizar, vamos nos esforçar, né? Nos esforçar para honrar, para obedecer, para seguir os exemplos de Jesus, porque muitas coisas já estão preparadas para nós, promessas, bênçãos que só o nosso Deus pode nos dar. Tenha um ótimo domingo, ótima semana. Espero que tenham gostado da aula. Fiquem conosco até o final, tá? Beijo!